Pessoal, Lupão das Galáxias aqui com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um Lupão Talks, onde a gente comenta um pouquinho o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com o canal e quais são os próximos projetos. Eu tinha feito um vídeo de mais ou menos meia hora, daí eu vi que esse botão de gravação parou sem motivo, então a gente vai refazer os nossos comentários e gravações. Convido você para acompanhar o que a gente está aprontando. Hoje é dia 2/7, são 9 da manhã. Eu tô meio putaço porque eu falei bastante, comentei muita coisa legal, mas não custa nada a gente trazer essas informações novamente. Tá tudo anotado aqui, não vai faltar absolutamente nada, tá? E a gente vai estar refazendo as observações e comentários pertinentes para você saber o que está acontecendo com o Lupão, quais são os próximos projetos, o que nós estamos aprontando. Vamos lá, vem comigo e vamos começar com o mais importante, que era, vocês sabem que antes tinha aquele notebook aqui, aí alguém pediu para eu devolver esse notebook, aí eu peguei outro que eu tinha aqui reserva, mais simples, né? E foi uma mudança muito louca, porque tive que trocar HD e reformatar e trazer e puxar. Num primeiro momento, ele tinha pouco espaço, eu tive que espalhar meu conteúdo em vários notes, né? Eu tenho 3 notes aqui, fora que está na nuvem, fora uns HDs meio perdidos aí. Aí, o que acontece? Consegui as mídias no notebook, consegui colocar na parede, e hoje, agora há pouco, eu terminei de fazer a cópia de todos os arquivos e centralizar todos os meus arquivos num lugar só. Isso é muito importante, porque estava tudo espalhado, coisa de pessoal, coisa de trabalho e tal, tá? E uma coisa importante, assim, eu comento, eu tenho uma quantidade muito grande de fotos, tá? E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que me ajudou bastante a não ter que ficar reorganizando para você entender. Desde março desse ano, né, a maioria do conteúdo de fotos e coisa vem do celular, tá? O Google, quando você usa um Android, eu acho que Mac também, ele tem um sistema de backup de fotos que é automático, que ele joga para o Google Fotos, né? Mas é uma bagunça, porque ele, tipo, é difícil organizar uma vez que está lá, você tem que fazer download, tu não consegue organizar em pasta direito, é uma bagunça. Na minha época, vem comigo aqui, ó. Na minha época tinha um negócio que chamava Picasa. Na época do Picasa, deixa eu ver, ele não existe mais, né? Mas era online o Picasa do Google, né? O Picasa, ele era um negócio para você organizar as fotos e, tipo, dava certo. Então você linkava as fotos ali e tal. Enfim, era muito bom. Aí, o Google, ele matou o Picasa. Foi tudo pro Google Fotos e Google Drive, né? E esses tempos eu comecei a fazer esse trabalho de organização no ano passado e vi que não dava muito certo, tá? Tudo meio bagunçado. Quando você coloca a foto no Facebook, por exemplo, ele perde todas as tags das fotos, né? E o Google não é muito diferente. Quando você faz download, ele fica uma bagunça. Aí eu descobri um aplicativo que faz o seguinte, chama-se OneSync, e eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Ele deveria ir no buscador. Por que ele não está indo no buscador, será? Calma lá. Search, pipipi, popopó. Oxi! Vamos abrir. Peraí, por que... Só um segundinho. Então, estamos com Newton, we have a problem. Agora voltou? Vamos ver se vai. Foi, tá ok. Então tá, esse aplicativo aqui é um negócio muito louco e isso mudou a minha vida, vou explicar para vocês. Esse cara aqui, eu comecei a utilizar ele mais ou menos em março desse ano. E o que eu fiz? No celular, eu tenho 2 aplicativos de foto, o que veio com o celular e um que eu baixei. Aí, esse cara aqui, você consegue conectar no serviço de nuvem e ele é responsável por fazer o sync com o teu serviço de nuvem, só que ele respeita os arquivos. Ele, literalmente, é o que acontece no Windows. Tu tem uma pasta com os arquivos e ele faz o sync da pasta com os arquivos do jeito que está lá. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente como ficou muito mais organizado. Por quê?
Eu consegui, por exemplo, pegar as minhas fotos do trabalho. Eu tenho um aplicativo de foto open source, chama FreeCam, né? Vou checar aqui para vocês. Vocês vão entender a estratégia. Ó. É Open Camera. Open Camera, ela me permite, dentre muitas coisas, mudar o prefixo da foto. Então, eu criei uma pasta para as fotos só do trabalho, e dentro dessa pasta eu criei, se eu achar aqui em documentos, OneSync, Doutor InfoHouse, e aqui, ó, essas são as minhas pastas do trabalho, minhas fotos do trabalho. Então você consegue ver que eu tenho, por exemplo, esse formato de nome, onde você tem o ano, o mês, o dia e um número aleatório, tá? E o que acontece? Fica tudo salvo de forma organizada. Então, não tem mais essa loucura, já está em pasta, está bonitinho aqui, ó, em forma cronológica, tá? Com as informações que eu preciso. Então, você consegue ver, ó, que legal aqui, isso aqui é quando eu ajudo o pessoal, quando não está ligando no computador. Mas o ponto é que o nome fica legal, já está na pasta certa, ó. Então, tem fotos do meu celular, tem fotos do trabalho, da câmera infravermelha, screenshot, e dos aplicativos. Então, você não somente... eu estou falando de foto, mas, por exemplo, aqui do WhatsApp, ó, ele salva tudo, áudio, documentos, etc, etc, etc. Entende? Então, se eu perder o celular, ou der um piripaque, ou ele não estiver fazendo backup do WhatsApp, eu tenho tudo aqui. Aqui à minha direita. Tá entendendo? Então, tipo, esse aplicativo, ele é uma mão na roda, ele mudou toda a maneira como eu salvo as coisas, né? E eu vou estar fazendo um vídeo falando dele no meu canal de TI ainda. Só queria adiantar para vocês que isso mudou a maneira como eu salvo as coisas, me ajudou horrores, está sendo muito legal e talvez sirva para você também. Tu paga cerca de 50 pila para não ter anúncio e tal, tem que saber escolher as pastas no celular, tem que saber você organizar as coisas na nuvem e tal, e fica uma mão na roda, fica muito legal. Então, o que eu estou organizando é de março desse ano para trás, né? Lá, mais ou menos desde o ano 2000 até agora, quando a gente tinha as câmeras digitais, aquelas TechPix, mentira, Coolpix, Nikon Coolpix e tal, e os primeiros celulares com foto, tem alguma coisa entre 10 a 20 mil fotos, porque não é só foto minha, é foto da família também. Então é muita coisa, eu estou organizando tudo por pasta, por local. Por exemplo, tem fotos dos meus pets, tudo organizado por nome e tal, tá entendendo? Das casas que eu morei. É bastante coisa. E eu só consegui fazer isso, estou conseguindo fazer isso, porque, como eu falei para vocês, hoje eu centralizei tudo aqui. A partir de março desse ano está muito mais fácil, por esse aplicativo que vocês estão vendo, que me ajuda já a ir meio que organizando as fotos, tá? E ainda tem, quando eu termino de fazer a organização das fotos digitais, a gente tem as fotos que não são digitais, né? Que naqueles álbuns de fotos que eu não sei ainda como vou digitalizá-las, mas vou ter que digitalizar as fotos, né? A gente tem fotos de eu pequeno e tal, e ainda vai ter essa digitalização que eu vou ter que arrumar. Sim, tem muito trabalho, é uma loucura, mas assim, o fato de eu estar usando esse cara aqui para começar a salvar as coisas está ajudando muito mais do que ficar dependendo da sincronização do Google. Fica a dica para vocês. É bastante coisa que vem pela frente, mas eu estou muito feliz porque hoje eu consegui centralizar tudo num lugar só e agora eu vou conseguir dar continuidade a esse trabalho. E por que isso é importante? Porque o tempo que eu tenho disponível, que eu estou usando nisso, eu vou passar, quando eu terminar, a gerar conteúdo para esse canal e para os outros canais. Vou conseguir gerar mais conteúdo, mais informação para todos nós, deixar o canal mais ativo ainda. Isso é muito legal. E aí vocês estão tendo uma noção do que está tendo um certo consumo de tempo e tal, beleza? Essa é a mudança, tá? Outra coisa muito esperada é o famigerado, famoso curso de Linux Mint, que eu estou fazendo. Sim, ele saiu, o curso saiu, gerou um movimento muito legal. A gente triplicou o número de subs em um mês, assim, de followers do YouTube, tá? Tá muito legal. O feedback está muito positivo, o pessoal tem gostado bastante. E deixa eu aqui mostrar para vocês então um pouquinho desse curso. Eu vou deixar o link, se você tiver curiosidade, eu vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo, tá? E o que acontece?
O Linux Mint está num hype muito grande, eu falo disso em outro vídeo, chama-se Hype do Linux Mint, é um dos vídeos que o pessoal também tem gostado muito, e a quantidade de usuários do open source tem crescido muito, o pessoal tem gostado, quem vem testando, você pode testar sem instalar, você pode testar ele em dual boot com Windows, você consegue instalar em 2 HDs diferentes para poder separar as coisas. Esse é um dos vídeos que o pessoal mais tá interessado, tá? Como você instala, como você testa o Mint. Aqui nesse vídeo eu ensino como você faz isso, a maioria da dúvida da galera é esse vídeo número 6, onde o pessoal faz a instalação de forma independente, tem manha, tá? Tem um segredinho ou outro que eu passo que deixa tudo mais tranquilo, tudo muito mais fácil. E como eu estava falando para vocês, existe uma onda de pessoal saindo do Windows ou pelo menos testando alguma alternativa. O Mint tem sido melhor, eu acho que eu tenho conseguido criar um impacto muito positivo com essas informações. O tipo dos vídeos que eu faço não foge muito desses que vocês já estão acostumados, onde eu não tenho uma edição tão grande dos vídeos, né? No meu background não é a melhor coisa do mundo e tal, mas a informação e o conteúdo é o que a gente está passando de forma legal. Então, tipo assim, você consegue aproveitar bastante. Não foge do que vocês já estão acostumados. Você que está até aqui acompanhando, muito obrigado, fico feliz pelo seu apoio. E a ideia, né? Espero que vocês entendam o ponto e a contribuição que estou trazendo aí para vocês, né? Então, eu comentei que o Dual Boot, que é esse vídeo número 6, é o que o pessoal tem perguntado mais, e acho que é um dos mais importantes, porque a melhor forma de você fazer uso disso é fazendo Dual Boot mesmo, tá? Mas você consegue testar sem instalar. Se você ver os vídeos, você vai ver como fazer isso. É super fácil, extremamente fácil, tá? A partir disso, eu fiz uma grande quantidade das dúvidas dos meus clientes e colegas aí em relação ao Windows são dúvidas simples. Então, o que eu fiz foi criar um mini curso de Windows com coisas rápidas, simples e básicas. Ele está engatinhando ainda, tá? Eu estou priorizando aqui o Mint. Só para você entender, esse curso aqui, ele não está finalizado, eu estou atualizando, tá? Eu estou trazendo mais informações, eu estou mudando, enfim, tem bastante coisa legal do Mint, então à medida que o tempo vai passando, eu vou trazendo mais informações, tá? E ele é um curso voltado para iniciante e intermediário, que é a grande maioria do meu público aí. Beleza? Então, isso é onde eu tenho gastado mais energia, mais força e tem trazido uma repercussão muito positiva para o canal, movimentação, galera agradecendo, galera perguntando, e é um ponto forte, um ponto-chave. Convido você a dar uma olhadinha, se tiver curiosidade, porque é algo que eu acho que tem um potencial de mudar aí o futuro, literalmente. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês um pouquinho é aqui no Reddit, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês no Reddit a quantidade de dúvidas e perguntas que o pessoal tem feito. Olha só, olha isso. Vou até diminuir só para vocês terem uma noção. Se você for ver o quanto eu estou contribuindo, deixa eu tentar talvez fazer assim, né? Olha isso. A quantidade, ó, isso aqui faz 2 horas, pá. Se você entrar aqui no meu Reddit, nos meus comentários, você vai ver o quanto de informação e dúvidas que o pessoal tem. Realmente tem uma comunidade que está crescendo, que está muito ativa, está interessada e você pode fazer parte disso, você pode dar uma olhadinha também se tiver essa curiosidade, tá ok? Então aí está onde estou gastando a maior parte da minha energia em termos de conteúdo no nosso curso do Mint. Fora disso, eu estou atualizando os arquivos, tá? E alguns pontos importantes que eu queria compartilhar com vocês. Vamos no nosso canal, onde eu queria trazer para vocês um pouco, né, encaminhando aí da metade para a finalização da nossa conversa, os comentários, tá? Analytics a gente vai dar uma olhadinha juntos. Então,
valorizando o pessoal que toma seu tempo para deixar um comentáriozinho. Pô, muito obrigado, fico extremamente contente com a contribuição de vocês, pessoal aqui agradecendo os vídeos, né? Eu respondo todos eles, tá? Aqui o professor Vini falou, faz tempo que eu não vejo seus vídeos, mas você acabou de me dar certeza que um servidor de Fly cabeçado por você daria uma boa. Então, vou aproveitar, eu sempre comento isso, né? Eu queria fazer uma rotina, vou fazer uma rotina aqui no nosso querido Lupon Talks de pegar os comentários de vocês e além de escrever um retorno aí escrito, trazer um retorno gravado para vocês, tá? Então, vocês já sabem, se não sabem, vão estar sabendo agora, que a gente tem um projeto de testar todos os servidores para o Flyf para ver se a gente consegue encontrar um que traga um pouco daquilo que eu tanto comento das mudanças e tal, né? Uma coisa interessante que vocês vão observar, a gente vai falar disso porque é um dos vídeos mais vistos, né? Se você entrar aqui no Reddit rapidinho, em relação às mudanças que eu tanto falo, né? Ó, aqui no meu perfil, a gente vem aqui nos comentários. Tem um comentário do FlyFU que me chamou muita atenção, que tem tudo a ver com o vídeo que a gente fez recentemente, que é Flyf Fábrica de Eficaz, um dos vídeos mais vistos do canal. Já vou falar mais sobre isso. Esse vídeo vai estar na descrição aqui deste Lupon Talk, se você quiser dar uma conferida, tá? Então, ó, o que ele fala? Eu vou ler e traduzir em tempo real. Não seria legal jogar com 2 bonecos ao mesmo tempo, na mesma conta? Por que ele falou isso? Todo mundo já tem uma segunda conta. Tomei bastante café. Todo mundo tem uma segunda conta porque precisa de um full suporte. Se os devs permitirem, por que a gente não faz isso na mesma conta? Eu já falava isso, ó, tempo atrás. Por que você tem que ficar inflando o número de contas para poder jogar, sendo que já se tornou alguma coisa recursiva no jogo, tá? Finalizando aqui a pergunta dele, e eu vou ler o meu comentário que está logo aqui embaixo. Seria muito melhor ser capaz de jogar com 2 bonecos da mesma conta no mesmo servidor, no mesmo browser, ele diz, né? Ou seja, não tem que ficar criando 1 milhão de contas, né? Também, Monster Damage, isso aqui eu não entendi muito bem o que ele falou, mas ter que ficar, tipo, abrindo várias contas. Opa, desculpa, foi aqui o microfone. Estão gostando da qualidade do áudio aqui? Qualquer coisa, joga um comentário aí pra mim. Eu adoro esse microfonezinho, que ele me dá muita liberdade. Posso mexer e tal, posso virar cambalhota, dar a volta, cara, muito legal. Mas vamos lá, então, em relação ao que ele comentou aqui, um dos motivos pelo qual eles fazem com que você tenha muitas contas e muitos bonecos logados é justamente para inflar, né? Para mascarar aí o número de pessoas que está jogando e contas e tal. Aí eu vou ler um pouco do meu comentário, assim, só para vocês entenderem, né? Eu comentei com ele que eu fiz o vídeo falando da fábrica de AFKs. Comentei para ele que, tipo assim, que negócio absurdo é, por exemplo, você trabalhar com full suporte, que nada mais é do que um bot. Vocês me desculpem, mas querendo ou não, os Ringmaster hoje nada mais são do que, tipo, praticamente uma espécie de boneco Potion, né? Ninguém joga de RM mais. A gente já tinha essa conversa tempo atrás, já havia essa discussão de que ninguém jogava, né? Eu sou de uma época que o pessoal jogava, porque tinha esse espírito de alguém querer contribuir, ter dando cura e companhia. Hoje em dia todo mundo joga, já pega um boneco, joga automação e enfim, né? Isso é muito chato, isso é muito ruim. Só um segundinho, beleza? Continuando, esse negócio que eu comento no vídeo de você ter um monte de boneco para filler e um monte de boneco para Licher, qual é a lógica? Só porque você tem um boneco nível baixo te seguindo, você ganha mais XP? A ideia de você formar um grupo e encher de boneco AFK e você ganha algum tipo de benefício? Não deveria focar mais em jogadores ativos? Tá entendendo? Eu não vou decorrer aqui na filosofia, nos porquês de cada coisa.
quer dar uma conferida, quem entendeu a construção mental para chegar nessas conclusões, dá uma olhada no vídeo. Mas eu só vou finalizar aqui rapidamente dizendo que isso é uma das coisas que os jogadores em geral esperam. Quem quer jogar Fly gosta disso, está acostumado. Normalmente o cara que gasta dinheiro, que é mais entusiasta, está acostumado. Tu vai mudar isso aí? Aí entra a minha conclusão, que é o seguinte. Eu acho que toda mudança bem feita, ela soma mais do que subtrai. Seria possível juntar os dois mundos, onde você mantém o cara que quer jogar com vários browsers e vários bonecos AFKs e pegar uma parte, encher de boneco e sair farmando, e enfim, ganhando XP. Você tem que manter isso para esse jogador não se sentir, tô arrumando a cadeira, para esse jogador não se sentir estranho, excluído, né? Porque ele é um jogador importantíssimo para o server, ele segura o server de certa forma, ele atrai de certa forma. Então, a mudança não pode atrapalhar esse tipo de jogador. Agora, você também tem que fazer uma mudança, como eu falei, que pega o melhor dos dois mundos, que permite alguém que não está a fim de criar 20 conta, poder jogar, né, com vários bonecos, que foi o que o cara falou aqui, super válido, excelente. Eu vivia falando isso faz um milhão de anos. E também, na minha opinião, permitir que existam formas e maneiras com que uma pessoa não precise ter um monte de boneco AFK, não precise ter um bot seguindo ele, ou não precisa forçar alguém a ter um bot, você pode dar outras formas da pessoa poder jogar Fly sem esse monte vocês entenderam, né? Esse negócio antiquado aí, né? Tipo, deixa o cara jogar, valoriza as pessoas ativas que estão participando, enfim. Tá entendendo? Eu deixei o vídeo aqui para ele acompanhar. Eu só fiquei curioso para ver que eu vi que o pessoal respondeu. Ninguém respondeu o que eu falei ainda, tá? E aqui eles falaram assim: eles não vão fazer isso porque eles querem dinheiro. Na verdade, isso normalmente infla, né? Você tem mais contas, entre aspas, ativas, você tem mais bonecos criados. Então, assim, mascarar números no passado para mim fazia sentido, hoje não faz mais, tá? Eles falam que é technical limitation. Você está pagando 2 de here para jogar o weather da transaction contornado. Isso aqui não faz sentido para mim. Eu concordo com o que ele falou aqui. Beleza? E, pessoal, assim, eu já dei muita ideia, muita dica para o pessoal. E, sinceramente, eu acredito que a maioria das dicas, quem implementou teve muito sucesso. Assim, quando eu era mais atrelado a esse mundo do Fly e falava de coisas, cara, eu não sabia, mas eu comecei a dar uma olhadinha recentemente no FlyFuel, ele fez quase tudo que eu falei. Quase tudo. Muitas coisas eles fizeram que eu aprendi, mas eu não vinha aqui para depois falar. Eu falava do coração, eu analisava o jogo e dizia, por acaso, esses caras aqui fizeram. E não é à toa assim que eles, de certa forma, estão num patamar legal, tá? Então eu desconfio que dificilmente alguém que siga as coisas que eu falo, o primeiro que fizer vai se destacar, como sempre, vai dar certo, vai crescer, entendeu? Então, tipo, pô, muito legal ver isso, né? Existem, eu já falei para vocês, né, na questão dos servers, cada server tem algum diferencial, eu quero ver aquele que junta mais desses diferenciais. Muito do que eu já imaginei foi implementado, e muitas coisas que eu nem imaginei também foram implementadas, então, só testando para a gente ver o que cada server te oferece, qual é a experiência, qual é o foco, entendem? Então, assim, eu tenho essa vontade, acredito que com esses trabalhos que eu vou finalizar daqui um par de meses aí, vai abrir as portas para a gente poder fazer essa verificação de teste de servers e tal, que vai demandar um trabalho, né, até um certo ponto é meio chato, mas eu tenho essa possibilidade, se tudo correr bem, eu acho que consigo jogar no orçamento, não vai atrapalhar os outros trabalhos, mas assim, vai dar uma visão muito legal de em que pé está o Fly, o que deu certo e o que deu errado. E eu tenho certeza que muito do que eu falo, as dicas que eu dou, eu vou falar um pouco mais das minhas dicas quando a gente for analisar o nosso canal ali, a gente vai ver o Analytics tem umas coisas interessantes, onde eu vou estar explicando para vocês um pouco dos vídeos mais vistos. A gente vai retomar esse assunto também. Mas é muito legal ver que uma boa parte do que eu já falei, por exemplo, não vou dar exemplo aqui, porque senão a gente vai se alongar muito. Mas eu olhar e falar, nossa, eu tinha dito isso, eu tinha falado aquilo,
Eu tinha sugerido algo nessa linha, né? Por exemplo, só dar uma pegada rápida aqui, o Full Support, o FlyFuel, o Full Support, eles andaram mexendo, eles mudaram um pouco como ele funciona, para que ele fique um pouco mais presente. Eu acho que ele tem uma mecânica que aumenta o dano da galera e tal. Só que essa mudança não foi suficiente para que ele se tornasse mais uma classe jogável e menos uma classe bot. De qualquer maneira, ele vai continuar, continuou sendo uma classe bot. Vai que tem algum server que já trabalhou isso, tá? Vai que tem alguma mecânica que a gente, como jogador, se sente mais à vontade em jogar de RM e não o contrário. Tá? Isso é legal e isso eu estou muito curioso. Eu tô até um certo ponto ansioso para esse projeto, porque olha, eu acho que vai dar uma visão muito legal e eu vou estar construindo isso junto com vocês, tá? Vai ser muito legal. Então tá, então aqui está meu share, né? Eu vim para cá para comentar um pouco disso, mas assim, eu estava falando do Linux Mint e tem uma comunidade muito louca do Mint, o pessoal tá muito muito contente com as informações, com o conteúdo e tal, beleza? E, sim, eu falei isso porque ele está falando aqui que o servidor que eu encabeçaria, ele jogaria, né? Eu acho que tem servers bons, eu vou citar os dois que eu acho que são os melhores, que é o BR e o U. O U, ele te oferece algo um pouco diferente, né? Algumas novidades e tal, mas eu estou falando sem testar muito, ainda não fiz, né? Aquela avaliação, né? O U me traz muita nostalgia, eu gosto muito das quests, sabe? Você fazer a mudança de classe tem que ir para outra cidade. Ele segue um pouco esse padrão e ele traz muita novidade interessante. Eu diria que em partes é mais interessante jogar sozinho no U, né? A comunidade não é lá grandes coisas. Se você tiver um amigo ou outro para jogar, melhor ainda. Se você tiver um círculo de amizades, eu acho que ficaria pica. Se você, assim como eu, não tem muitos amigos, talvez o BR vale a pena. O BR já ele é um pouco mais otimizado para você ganhar tempo, um pouco mais fácil. Só que a comunidade é muito positiva, ou pelo menos era até meados aí de acho que 23, final de 23, quando eu ainda estava lá. Não vou te falar que é perfeita, mas é legal. Você pode começar do zero e construir muita coisa, tá? O que oferece é diferente e depende do que você busca, né? Então, um dos projetos, uma das ideias do projeto do Flyf é justamente o que você busca. Você está querendo uma experiência mais tradicional? Vai por aqui. Você quer talvez ter uma interação maior? Vai por ali. Você está buscando novidade? Vai por lá. Enfim, esse direcionamento e a experiência são coisas que me interessaria poder contribuir para vocês, tá? Então, talvez eu vou conseguir falar um pouco sobre isso no projeto. Olha só aqui, nosso querido AOL mudou de nome, queridíssimo Trixie. Tá, eu recomendo vocês a darem uma olhadinha no canal. Se você gosta de live, esse é um cara muito bom. Eu vou dar uma olhadinha se ele não está nos meus recomendados. Se não tiver, eu vou colocar. Ele é um canal novo que ele criou. Pia é fera, ele faz live todo dia e eu queria aqui fazer um merchanzinho para ele, porque ele merece. Aqui ele tá jogando Limbo, é um cara que interage bastante, vai trocando ideia, joga jogos assim de aventura, para você se distrair, para você curtir, tá vendo? Então, eu acho que vale muito a pena se você gosta aí da mecânica, da maneira como ele interage, dos jogos que ele joga, por exemplo, aqui a gente tem Limbo, Red Dead Redemption, Expedition 33, Inside, Mortal Shell e assim vai. Eu acho que vale muito a pena, tá? Alzinho, ele é um cara fantástico, um cara bacana, live todo santo dia, e vocês podem estar curtindo aí o canal dele. Vou ver se está nos meus recomendados, se não tiver eu vou pôr para você poder conferir lá, tá? A gente estava falando aqui de como você seta uma câmera. Esse vídeo eu expliquei como eu coloco uma câmera sem conectar o USB, né? Que eu tenho limitação do USB aqui, pelas portas USB, e eu usei o celular via internet para usar como webcam, que, cara, ficou 10, tá? E aqui o meu querido Lucas comentando sobre as lives de Flyf. Muito obrigado, querido Lucas, pelo comentário. A gente está tendo o canal, né? É só ficar ligado no nosso canal, tá tendo conteúdo aqui para matar a saudade.
O que eu tenho aqui do lado, tá? Eu acho que eu ainda não comentei, mas hoje de manhã, antes da gravação, eu separei vários jogos aí para poder fazer a gravação. Tá aqui, eu não vou virar a câmera por preguiça, mas está o meu note de jogos, tá? Então, o meu objetivo seria gravar uma quantidade legal de jogos aí para vocês e ter pelo menos aí em média um vídeo a cada 1 ou 2 dias para que a gente possa ter um conteúdo legal aí quase todo dia no canal, dar uma mexida nele. E assim, o importante disso falar é o seguinte, não tá tendo muitos jogos legais de graça na Epic nem na Steam. Então eu estou fazendo algo diferente. Eu estou pegando minha lista de games da Steam, é uma coisa que faz mais de 10 anos que eu queria fazer. Jogar os jogos que eu tenho. Eu tenho muitos jogos, nem sei de onde veio, nem lembro de ter comprado tanto, mas tem muita coisa. E aí, como vocês sabem, a minha contribuição é simples. Eu não tenho mais muito saco de ficar jogando, porém eu gostaria de contribuir pegando o jogo, ver se ele roda no Linux, testando, ver se precisa fazer algum ajuste, se funciona a tela cheia, se o som tá legal, se a compatibilidade vai, enfim. Essa avaliação eu acho legal. Então, isso me motiva, sabe? Eu gosto muito desse tipo de conteúdo, ir lá na ProtonDB, fazer o reporte, rodou bem, rodou mal, compartilhar o vídeo para vocês poderem ver, porque com certeza os jogos no Linux é um tabu muito grande, o próprio Linux é um tabu para muita gente, e eu acho que a gente está conseguindo desvendar esse mundo e contribuir bastante para que as pessoas se sintam à vontade em testar, brincar, ver que não é nada de outro mundo, e isso me agrada muito. Então estou com o meu querido Note aqui, aquele mais forte, já está com vários games prontos, vou passar a tarde gravando hoje, se Deus quiser, e essa semana e a outra a gente vai ter um conteúdo legal vindo para o canal, tá? Beleza, queridíssimo Lucas, a gente não tem as lives, mas tem bastante conteúdo vindo, e se você ainda quer mais conteúdo meu, não deixa de conferir o canal da Doutora Info House, que é meu canal de TI, onde tem bastante coisa legal, tá? Aqui o Jeff, né? E agora, esses foram os comentários. Eu sempre respondo todos os comentários, mas também eu vou estar dando uma lida, uma contribuição aqui. Então, se você escrever alguma coisa, fica até o final do vídeo para você ver o que o pessoal está colocando e o que eu vou estar acrescentando no que eu já lhe respondi. Beleza? Eu queria mostrar para vocês o seguinte, não, é aqui, né? É na Analytics, tá? Uma coisa interessante no canal, tá tendo uma movimentação legal, meu canal é pequeno, então isso aqui é interessante, tá ok? Eu acho que alguns pontos importantes, primeiro, vocês estão vendo que eu estou utilizando o IA para fazer os thumbnails, né? Eu acho que o pessoal tá gostando, eu estou aprendendo um pouco mais a fazer isso também. Deixa no comentário aí o que você está achando, se está gostando e tal, né? Para eu saber. Então, isso é uma coisa interessante, acho que está surgindo um efeito positivo. E eu queria mostrar para vocês os vídeos mais vistos do canal, que me chamam. Tem um negócio que me chamou a atenção. Eu vou chegar lá. Então, Brawlhalla. Brawlhalla é um joguinho tipo Smash Bros, tá? Que me chama atenção. Me chama atenção que tá aí entre os primeiros, né? Até porque eu acho que eu fiz esse vídeo em inglês que o pessoal pediu. Eu não sabia que ele estava tão no hype. Isso é novo para mim. Ele é um jogo de graça, né? Tipo, enfim, me chamou a atenção. A gente está aqui com o nosso vídeo de fábrica de IA eficaz, que é o vídeo que eu já comentei agora há pouco com vocês. Em terceiro, a gente analisamos a Ultimate Lusaka. São 2 vídeos do Flive. Isso quer dizer que o canal ainda tem uma comunidade muito ativa que busca conteúdo do Flive, e por isso eu sempre tento, nos meus comentários, no Lupon Talks e nos vídeos, trazer alguma coisa do Flive para vocês. Vocês gostam de ouvir o que eu tenho a dizer? Vou continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Tá? A gente já falou sobre a fábrica de eficaz, né? Naquele comentário do Reddit que eu puxei agora há pouco. E aqui, o que acontece? Esse vídeo do Lusaka aqui, na verdade, é um vídeo onde eu falo de algumas mudanças que poderiam ser interessantes para os jogos. Então, assim, coisas que poderiam contribuir para o Flive se tornar ou mais equilibrado, ou mais atraente, ou mais atualizado. Tá? E como eu sempre falo, eu acho que essas melhorias
elas vão fazer com que a comunidade cresça, porque melhorias são um atrativo. Se bem feitas, elas são muito mais atrativo do que um afastativo. Nem sei se essa palavra existe, tá? E é muito legal ver, quando esse vídeo aqui em especial, o do Lusaka, faz com que eu mostre para vocês que muita coisa que eu já falava, o Flyfield implementou e eu não sabia. Então, quando eu olhei e falei, mano, eu já falei isso há 1 milhão de anos, olha só, tá aqui, o pessoal fez. Que legal, eu não sabia que tinha. Então, basicamente, a minha surpresa em ver muita coisa que eu falava sendo aplicada e aparentemente está dando certo. Né? Se vocês estudarem um pouco do server, acho que é uma coisa legal. A emulação do Nintendo 64, cara, tem muita coisa para falar da Nintendo, tá? Como ela está fazendo cagada, assim, como eles são uma empresa ruim no geral. Se você entender um pouco mais da Nintendo, você com certeza vai pensar 2 vezes antes de adquirir qualquer coisa deles. A emulação do Nintendo 64, ela traz um pedaço de história onde a gente mostra que a emulação do N64 até hoje não dá certo, porque naquela época, está falando 96, 97, 98, a Nintendo já fazia muita cagada, e a cagada que ela estava fazendo naquela época era que ela não facilitou o processo de geração de jogos. Fazer jogo para 64 era muito difícil. O código, os standards, né, os padrões de geração de código, era jogo mal feito, mal otimizado, cada jogo tinha o seu código diferente, a sua otimização para poder funcionar, para poder rodar, entende? E isso gerou problemas que até hoje mostram quão ruim era o trabalho. Com toda a nossa evolução, não dá para rodar o jogo direito, e existem maneiras de você fazer com que você consiga rodar o jogo direito bonitinho, que se a Nintendo cooperasse, nós, usuários, eu que gostava da Nintendo daquela época, a Nintendo teve oportunidade de tipo contribuir para esse cenário de resgatar os jogos antigos do 64 e fazer com que eles rodem bem, bonitinho, né? Só que ela não está interessada nisso. A Nintendo só quer, tipo, fazer com que você gaste dinheiro para você poder matar essa saudade dos jogos antigos e tal. Só que ela faz isso de uma forma muito porca, tanto que os emuladores da Nintendo de 64 atuais estão pior que os emuladores do passado. Esse vídeo mostra um pouco disso, tá? E também me chama atenção, tá, pessoal? Isso assim, eu poderia passar horas falando da Nintendo, mas, por exemplo, mesmo com todas as cagadas que a Nintendo já fez e ainda está fazendo, ela, o Nintendo Switch 2 está em falta de estoque, né? Tá vendendo que nem água. O pessoal tá comprando bastante. Isso me chama muita atenção, né? A Nintendo, ela tem poucos acertos. Por exemplo, tem 2 que eu quero destacar. O primeiro é quando, por exemplo, ela lançou o Smash Bros. De 64, inclusive. Foi uma revolução, foi uma mudança nos jogos. Tanto que Brawlhalla aqui, ele é algo muito parecido com o Smash Bros, né? Tipo, ele é um open source e tal. Enfim, ela tem alguns acertos, são acertos bons, tá? Por exemplo, Zelda, o novo Zelda, né? Que ele é uma espécie de mundo aberto, e agora o novo Zelda tem construção. É uma sacada muito inteligente, interessante. Só que são pequenos acertos, tá? Em comparação ao tanto de coisa errada que ela faz, problemas de hardware, faz com que tudo fique caro, tipo uma Apple da vida. Só que a Apple no passado tinha excelência, agora não está tendo tanta excelência mais. Então, assim, a Nintendo, cara, não é uma empresa legal. Agora me chama a atenção que ela está vendendo o Switch 2 que nem água. Aí eu me pergunto, será que as pessoas realmente sabem que empresa é essa? Será que eles sabem o quão ruim ela é? Entende? Você às vezes acha que está comprando um negócio bom, mas na verdade, meu Deus do céu, eles estão cuspindo na tua cara. Enfim, a gente poderia passar horas decorrendo sobre isso, né? Mas basicamente eu pego só um pedacinho dessa história e comento aqui na emulação. Aqui o nosso Lupão Taus, tá? Comentando um pouquinho, talvez viralizou um pouco mais esse vídeo por causa que eu falo do Flyf, né? As classes recomendadas. Aqui, velho, eu queria chegar nesse ponto. Cara, o que tá fazendo um vídeo de 2023 aqui, velho? Olha aqui, ó. Tutorial. Tem um tutorial aqui, cara. O pessoal tá assistindo meus vídeos tutorial do Flyf, velho.
Como assim, cara? Então, me chamou muita atenção, tá? Eu queria dar uma olhadinha com vocês nesse vídeo, velho, porque assim, olha isso, cara, steady, tá aumentandinho, assim. Mas, cara, tipo, o que tem aqui que vocês gostaram, né? Eu tava dando uma Fala pessoal, olhadinha. beleza? Aqui Lupão. Agora que você pegou nível 15 no Flife, a pergunta é: Lupão, A primeira coisa que eu percebo é que esse vídeo era um vídeo intermediário. Eu falei, agora que você pegou o nível 15, né? Então, e uma coisa interessante, esse vídeo é um dos últimos que eu postei antes de terminar a fazer live, né? Meu presente de Natal de 23 foi o término das lives. E esse aqui foi um mês antes, né? Olha só, comece aqui, esse aqui é um vídeo intermediário, por isso que ele é curto e objetivo, tá? E uma coisa curiosa que eu prestei atenção, sabe quem faz vídeo desse jeito? É o Kenzie. Então eu não acompanho tanto, mas eu fui ver um pouco do conteúdo que ele gera. Cara, os vídeos que eu fazia lá atrás já tinha a pegada dele, mano. Olha que legal. qual classe que eu faço? O que que tu me recomenda? Cara, a recomendação sempre é fazer a classe que você mais gosta, Ó, tá? faça o que você mais Não gosta. Quem lembra disso? existe, não existe nada melhor que aquilo que te deixa contente e feliz. Porém, Nada que te deixa contente e feliz. Olha só, eu já falava isso, faz o que teu coração manda, contribua com o game. Já falava isso sempre, mano. Olha só que nós legal. temos algumas sugestões, porque tem classes que são um pouco mais fáceis para vocês. Por quê? O que que é uma classe recomendada? Você me pergunta. Uma classe recomendada é uma classe que mal equipada desempenhe bem. Olha que Dinheirinho legal, no passando jogo dica. sem investir nada, você pode crescer muito sem gastar um tostão. Essa é a classe recomendada. Então, o cuidado não é. O RM suporte, né, é aquela questão, essa época, eu sou de uma época que o pessoal jogava de RM, eu gostava de jogar de RM, tá? Mas isso não existe, né? Eu lembro que no Fly BR o pessoal sempre evitava jogar com RM porque RM, entre aspas, diminuía o XP, né? Então havia, além de todas as dificuldades técnicas do próprio game, tinha um preconceito pela comunidade. Que pena, né? É porque o Mas isso não boneco é é só no difícil. BR, O tá? Isso cuidado é tipo em geral, assim. é esforço aí. O Psy, pessoal, sentimento, ele é uma classe muito forte lá. Famoso BP. Aqui eu lembro que teve uma galera que, um tempo depois que eu parei com todas essas. Esse projeto de lives de Flife e tal, o pessoal falou assim: Fala, pô, eles pegaram e atualizaram o BP e não sei o quê. Daí eu falei: Mano, já é tarde, velho, não tô mais. Deveria ter feito isso quando eu tava fazendo live. O pessoal sabia que BP era a minha classe preferida. Era só ter me dado essa atenção. Eu lembro que tiveram muitos erros, né? Por exemplo, priorizaram um jogo solo no endgame, uh, priorizaram classes que não eram atrativas. Eu falava assim, eu lembro assim do finalzinho, eu falava assim, a grande quantidade de novos jogadores era jogadores de BP. Se eles deixassem essa classe mais atrativa, a gente ia conseguir reter melhor os novos jogadores. Porque o que acontece? Eu cansava, eu fazia um esquema de andar correndinho nos mapas iniciais, pegava quem estava começando e tentava ajudar para não perder essa pessoa mais para frente. E a grande maioria da molecada que eu via de BP, cara, dava um desânimo, porque, tipo, eu não podia falar que era uma classe ruim, porque é feio falar uma classe ruim, mas era. Só que, tipo, falar isso em live não é legal. Agora eu posso, foda-se. Mas, tipo, era uma classe ruim. Segundo a molecada, ela não tá mais tão ruim. Não sei que mudou, tô por fora, tá? Só que, tipo, eles fizeram tarde demais. Então eu já não conseguia mais criar um engajamento em cima disso, né? Eu tô torcendo para que isso tenha sido uma mudança positiva, porque era algo que eu enxergava positiva, a minha expectativa era que fosse algo positivo. Então eu não sei que diferença isso trouxe, mas na época o BP tá como tensa devido a isso. Era um boneco totalmente fora da curva, assim, de ruim. Mano do céu, pai, eu gostava. Lá no PVP, então, para quem está começando, Considerações finais. playlist para você Então, eu quis dar uma partiu, clica olhadinha aqui, ó. rápida aqui, pessoal, para Kina, tentar entender Blade, uma coisa que me chamou a Register, atenção. Eu escrevi tensas aqui. BP, Psy e RM. Olha só Eu nos vou meus começar pelo chapters aqui, ó, RM. tá? O RM Pensas? não Como é um assim boneco pensas, assim mano? tão difícil. Mas é um vídeo bem legal, um vídeo bem tranquilo, tá? Vocês conseguem ver que muito do que eu falo aqui é uma coisa assim, tipo, de você
ter boa intenção, de você seguir teu coração, assim, e isso é uma coisa que eu toda a vida fiz, né? Tentar ajudar, tentar contribuir. Por isso que vocês veem que eu estou fazendo, eu estou jogando jogos para contribuir com a comunidade, para ajudar. Você quer jogar um jogo no Linux, não sabe como proceder? Vai que você chega num vídeo meu e fala, ó, vamos jogar tal coisa no Linux, como que funciona? Instala aqui, puxa lá, olha aqui, entende? De bom coração, para ajudar a comunidade. Isso aqui também era para ajudar. Eu sempre fui fã de você não jogar sozinho, jogar com a galera. Faz as melhores classes para reter a galera, para você se sentir à vontade no game, para também se sentir à vontade em jogar com mais pessoas, né? É uma coisa construtiva e positiva. Sempre foi, toda a vida. Não era só da boca para fora, como vocês estão vendo. Na vida eu sou assim, eu faço isso, entendeu? Então, tipo, esses vídeos me lembram um pouco que eu já era desse jeito, né? Fico feliz que o pessoal tem visto, mas me chama a atenção como que eles estão puxando um vídeo tão antigo, eu não sabia disso. E aqui, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, esse vídeo aqui do Call of Cthulhu, que é um jogo de terror, onde eu explico os mods que eu coloquei para poder... Esse foi o único speedrun que eu fiz até agora. Ele está no Lupão Experience, que é a nossa playlist de jogos completos, que eu acho que vai demorar muito até eu atualizar, porque como vocês sabem, eu não estou mais jogando tanto. Então eu não tenho muito saco para terminar assim, um jogo de início a fim, né? A minha energia está mais focada em todos esses projetos que eu mostrei para você no decorrer dessa quase uma hora que a gente está conversando. Mas esse vídeo eu explico os mods que eu fiz, porque tem mods para deixar o jogo melhor. Esse é um jogo lá de 2003, 2004, mais ou menos. Só que é um dos meus preferidos, que eu gosto muito, que eu tenho muito, muito carinho. E me chama a atenção, porque o que esse cara tá fazendo aqui, velho? Olha o tutorial, os tutoriais aqui. Bah, galera assistindo. Enfim, eu queria mostrar para vocês, me chamou um pouco de atenção que os vídeos do Flyff de fato estão chamando a atenção, vocês gostam desse conteúdo, por isso que eu vou estar correndo atrás disso também. Queridos, conversa longa, falei bastante. Eu acho que quem ficou até aqui, primeiro, muito obrigado, tá? Por você ter me feito companhia nesse bater-papo. Eu acho que isso nos deixa no mesmo ponto. Vocês estão sabendo o que eu estou fazendo, o que eu estou aprontando, quais são as ideias. Tem bastante informação. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você deixar um comentário, eu vou provavelmente ler no próximo Fala Lupão, que eu não sei se vou fazer daqui a uma semana ou um mês. Eu gosto de esperar ter alguma informação bacana para fazer o Fala Lupão, e na pior das hipóteses eu faço no começo do mês, né? Eu chamo de Fala Lupão, mas é o Lupão Talks. A ideia do nome é a gente tentar deixar todos os nomes num padrão, né? E a mudança, quando a mudança é positiva, ela costuma ser boa. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Vamos ter um lindíssimo mês de julho, na medida do possível, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Deixa um comentário aí e nos vemos. Valeu, beijo, fique com Deus e até. Tchau, pessoal!